Tenho vivido momentos maravilhosos na presença do Senhor, que tem falado muito ao meu coração. E um desses momentos, pode sentar, igreja. Um desses momentos foi em uma das Santas Ceias, teve aqui na igreja, que o grupo da NAMEI estiveram aqui, e Deus falou muito ao meu coração naquele culto, foi tremendo. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi um momento que as pessoas vieram aqui à frente e começaram a falar dos seus testemunhos, de como Deus transformou as suas vidas, ou entregou um milagre para alguém que elas estavam intercedendo. E que me chamou muita atenção foi a forma que cada uma dessas pessoas se apresentaram diante de Deus. A forma que eles se portaram diante do Senhor. E isso falou muito ao meu coração. Porque foi muito parecido a forma que eles se portaram. E a mensagem que Deus pôs no meu coração fala justamente sobre isso. De como nós devemos nos apresentar, nos portar diante do Senhor. Como entrar pela porta certa. Somos todos seres humanos. Então com isso, nós temos problemas, nós temos dificuldades, vivemos os nossos dramas, passamos pelos nossos perrengues. E muitas das vezes, nós precisamos de algo sobrenatural de Deus. Precisamos que o seu poder entre em ação a nosso favor. Precisamos de milagres. E olha só, nosso Deus é um Deus de milagres. Nós sabemos disso não porque somente a Bíblia o revela dessa forma, mas porque Ele também tem se revelado a nós dessa maneira. Como eu disse, tem tantas pessoas com testemunhos de milagres, que tiveram suas vidas transformadas, abençoadas pelo poder de Deus. Então, de fato, Deus é um Deus de milagres no nosso tempo. Glória a Deus, aleluia. Mas agora, o fato de nós termos problemas, o fato de nós termos dificuldades, ou em algumas circunstâncias, até mesmo nos aproximarmos de Deus, não significa necessariamente que Ele vai nos atender. Nós precisamos saber como se apresentar, de como se portar diante do Senhor. As pessoas no passado talvez tivessem suas vidas elas fossem mais presas a certos costumes. E no nosso tempo, as pessoas em geral, elas se sentem mais livres. Porém, nossa liberdade, nós fomos perdendo a noção de algumas coisas. Como, por exemplo, já não sabemos mais como nos portar em certos ambientes, em certos lugares. Já não sabemos mais como nos apresentar diante de certas pessoas. E isso tem fechado portas para nós. E no nosso relacionamento com Deus, não é diferente. Aliás, é mais importante ainda que a gente saiba nos apresentar diante de Deus, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Sabe, de fato, Ele abriu as portas para nós, ou melhor, Ele rasgou o véu que nos separava através do sangue de Jesus naquela cruz. Então, com isso, Ele nos deu a liberdade de nos apresentar, de chamá-los de Pai. Glória a Deus. Ninguém deve tirar essa liberdade de nós. Mas nós não podemos esquecer de quem Ele é, ou de quem nós somos. Olhando para os evangelhos, eu vejo Jesus interferindo na vida de tantas pessoas, fazendo tantos milagres, abençoando, transformando tantas vidas. Mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas que se aproximaram de Jesus, pessoas que falaram com Jesus, mas que saíram da mesma maneira. Mas por que isso aconteceu e ainda acontece no nosso tempo? É porque, infelizmente, realmente, tem pessoas que não souberam entrar pela porta certa. Aleluia. Mas por fim eu quero ler os versículos que vamos caminhar nessa noite, que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 12 e 13, que vai falar sobre um milagre extraordinário que Jesus fez. Esse milagre é tão extraordinário que 3 dos 4 escritores de Evangelho descrevem, que vai falar sobre a cura de um homem que tinha o seu corpo coberto de lepra. Isso está escrito: e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus,
prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu. Glória a Jesus. Realmente um milagre extraordinário. Esse homem, ele tinha o seu corpo coberto por lepra. Hoje nós nem utilizamos mais essa expressão. A doença é chamada de hanseníase, uma doença terrível. Mas no nosso tempo tem cura, tem tratamento. Mas naquele tempo não. Um dos sintomas da hanseníase faz com que a pessoa que sofre dessa doença, ela perca por completo a sua sensibilidade. Ainda que a pessoa coloque a mão no fogo e esteja queimando, ela não vai sentir. E além disso, vai abrindo feridas pelo corpo da pessoa, literalmente apodrecendo a sua carne. E essas pessoas iam morrendo assim, aos poucos, perdendo seus membros, sem nenhuma possibilidade de cura. Pelo menos, não possibilidade humana. Mas talvez essa nem fosse a pior coisa para se conviver, a pior parte para esse homem, porque as pessoas que sofriam da lepra naquele tempo, elas tinham que viver isoladas, elas tinham que viver distante de tudo, de todos. Elas não podiam tocar nem ser tocadas por ninguém. Elas não podiam se relacionar com ninguém. E nós, seres humanos, somos tão dependentes de relacionamentos, de comunhão, de sermos aceitos. A primeira conclusão que Deus teve após criar o homem foi que não era bom que o homem estivesse só. Esse homem não tinha nada disso. Mas então, de alguma forma, um dia, o Evangelho alcança. A palavra de Deus alcança o seu coração. E eu entendo que alguém falou de Jesus para ele, porque quando Jesus cruza o seu caminho, ele já sabe quem é Jesus. Ele já sabe como se apresentar, como se portar diante do Senhor. E ele tomou uma decisão. Ele decide quebrar os protocolos humanos. Eu vou chamar de protocolo, mas vai muito além disso. Esse homem decide ir ao encontro de Jesus. E Jesus, ele sempre foi um homem cercado por multidões de pessoas. Então, para alcançar Jesus, eu entendo que ele teve que se espremer, ele teve que encostar, esbarrar naquelas pessoas, algo que ele não poderia fazer. E quando ele finalmente encontra Jesus, quando ele está de frente para Jesus, a primeira coisa que ele poderia ter feito era já chegar expondo a sua dificuldade, aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando. Mas ao mesmo tempo que ele estava quebrando protocolos humanos, ele estava cumprindo um protocolo perfeito para quem quer se apresentar e ser ouvido por Jesus. A primeira coisa que este homem faz, a palavra vai dizer que ele dobra o rosto em terra. Ele se curva. Esse homem está de joelhos diante de Jesus como um ato de reverência. Repita comigo: reverência. Reverência. Essa palavra tem perdido sentido na vida de tantas pessoas. Sabe, eu acredito realmente que Deus, ele não leva em consideração a muitas petições que nós fazemos, porque nós nos aproximamos com um coração arrogante, soberbo. Nós nunca seremos aceitos se nós nos aproximarmos pelas vias da arrogância e da soberba. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Até mesmo na área da fé, as pessoas têm confundido fé com arrogância. Acham que podem botar Deus contra a parede, o fazer cobranças, o acusar das suas mazelas, das suas dores. Imagine só, se esse homem tivesse se aproximado assim, com um coração arrogante, cheio de ira, dizendo: Jesus, mas tu não és Deus? Então por que eu sou assim? Por que tu permitiste que eu vivesse uma vida tão desgraçada? Na verdade, as pessoas têm criado um sofisma no coração que as levam a pensar dessa maneira, que realmente Deus é culpado. Realmente temos esquecido de quem Ele é e de quem nós somos. Mas nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Estamos falando do Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a glória e poder às suas mãos. Nós estamos falando do Criador. Enquanto nós somos apenas pecadores, apenas vasos de barro criados pelas suas mãos. Mas, por outro lado, mesmo nós sendo tão pequeno,
diante da grandeza de Deus, quando nós nos aproximamos curvados, quando nós nos aproximamos rendidos diante do Senhor, eu não digo somente um ato físico, com palavras, mas com o coração. Porque Deus ele não vê a nossa aparência, Ele vê o nosso coração. Quando nós nos aproximamos dessa maneira, nós começamos bem. Começamos bem. Isaías, um homem que foi ponte para a minha última mensagem, ele viu Deus. Esse homem teve um deslumbre do que é o céu. E diante da glória do trono do Senhor, a palavra vai dizer que ele se curva. Ele se prostra diante da glória do Senhor como um ato de reverência. E Isaías reconhece quem ele mesmo era, dizendo: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E diante dessa atitude de reverência, de Isaías reconhecer quem ele mesmo era diante da glória do Senhor, Deus não resiste. A palavra vai dizer que Deus envia um serafim que o limpa e o purifica dos seus pecados. Outro exemplo é Simão Pedro, o pescador, que passou uma noite de trabalho frustrante, porque não havia conseguido pegar nenhum peixe sequer. E então ele cede o barco para Jesus. Em um determinado momento, Jesus fala para ele lançar a rede mais uma vez. Ele dá até uma resistida, diz: Senhor, mas eu fiz isso a noite inteira. Em certas palavras, estavam dizendo: Senhor, eu sou pescador profissional, mas não dá para peixe. Aí ele diz: Senhor, mas como é porque estás pedindo, eu vou fazer. Ele obedece, lança a rede. Jesus faz um milagre extraordinário. Pedro, quando ele puxa a rede, tinha tantos peixes que a rede começa a se partir. Quando ele finalmente consegue botar a rede no barco, o barco quase vira por conta de tanto peso. E Pedro ele fica maravilhado, ele fica impressionado com aquilo, mas você lembra qual foi a primeira coisa que Pedro fala para Jesus? Ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu não sou digno da tua presença. Eu não sou digno da tua presença. Começou bem. Pedro começou bem, sabe, por baixo. Quando nós nos aproximamos dessa maneira, com o coração rendido, com o coração prostrado, não como um ato de autocomiseração, mas de reverência ao Senhor, a palavra vai dizer que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Deus não resiste. E esse homem, além de se aproximar com total reverência ao Senhor, prostrado, curvado, ele reconhece o seu senhorio. Ainda no versículo 12 está escrito: e vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor. Ele o chama de Senhor. E a palavra Senhor, que foi traduzida para o nosso português, é a palavra grega Kyrios, que quer dizer o Senhor absoluto, o dono, sabe? O dono de um escravo. Este é o Kyrios. Esse homem se aproxima de Jesus, não somente diante de um homem bom, ou que tem uma palavra tremenda, ou de um milagreiro somente. Não. Ele o chama de Kyrios, Senhor. Esse homem está clamando: Jesus, dono da minha vida. Sabe, muitas pessoas se aproximam de Jesus por diversos motivos. Algumas pessoas se aproximam porque têm a convicção de que Ele pode resolver os seus problemas, e de fato Ele pode. Outras pessoas se aproximam de Jesus porque entendem que quem está vivendo sem Cristo está caminhando para o inferno, o que diz a palavra. Então elas se aproximam de Jesus dizendo: Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz, eu aceito o seu perdão, tu és o meu Salvador. Glória a Deus. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Isso é muito bom. Mas existem pessoas que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz, que aceitam o seu perdão, mas que ainda não tem como seu dono. Que ainda não tem como seu dono. Porque quando nós o pertencemos, os prazeres, as vontades da carne, do pecado, já não são maiores que a vontade de Deus em nossa vida.
Já não tomamos mais decisões precipitadas ao qual vamos nos arrepender, porque não é mais nós que decidimos, é Deus. É Ele quem decide, é Ele quem tem o nosso destino em suas mãos. É por isso que quando esse homem ele se aproxima dizendo: Senhor, Quírios, meu dono, ele diz: se tu quiseres. Se tu quiseres, Senhor. Imagine só quanto esse homem ele queria ser curado. Imagine só quanto esse homem sonhou com a cura. Sonhou em ser livre daquilo que ele estava vivendo. Ele queria muito ser curado. Mas mesmo assim, ele diz: Senhor, somente se tu quiseres. Somente se tu quiseres, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque ele entende que a vontade de Deus é que prevalece sobre a sua vida. Mas muitas das vezes nós temos essa dificuldade de aceitar essa verdade para a nossa vida, porque nós temos medo. Nós temos medo porque muitas das vezes a vontade de Deus vai contra a nossa vontade, vai contra o nosso querer. Isso nos faz ter medo. Mas nós só alcançamos essa confiança no querer de Deus, na vontade de Deus na nossa vida, quando nós realmente sabemos quem Ele é em nossa vida e quem nós somos. Isso me faz lembrar de uma mulher cananeia que se aproxima de Jesus aos prantos, pedindo por socorro, porque a sua filha estava endemoniada em casa. E à primeira vista Jesus não a responde, não dá atenção. E essa mulher insistindo em ser ouvida, Jesus vai além nesse teste de fé, dizendo: olha, filha, não é bom que tiremos o pão da mesa dos filhos, se referindo àqueles judeus que estavam ali com ele, e deu os cachorrinhos, se referindo àquela mulher. Aquela mulher poderia ter se ofendido, porque imagine só uma mãe que está com um problemão em casa, sua filha está endemoniada, ela se aproxima de Jesus, e aparentemente Jesus está tratando como uma pessoa que não é a sua prioridade, uma pessoa de segunda categoria. Ela poderia ter se ofendido, mas ela não se ofende, porque ela sabe exatamente quem é Jesus e quem ela era. E eu vou parafrasear agora. Ela responde dizendo: Senhor, eu posso até ser um cachorrinho, mas eu não sou um cachorrinho da rua, porque tu és o meu dono, e eu tenho certeza que aqueles que te pertencem não serão desamparados. Uma migalha da tua glória é o suficiente para livrar minha filha daquele inferno. Mais uma vez, Jesus não resiste. Ele olha para ela e diz: mulher, quão grande é a tua fé. Você percebe? Você entende? Não é a nossa dor que atrai a atenção de Deus. Não é a nossa dor que atrai o mover do Espírito Santo ao nosso favor. É a nossa fé. É a forma que nós o reverenciamos, a forma que nós reconhecemos Ele como o dono da nossa vida. Jesus é o teu Quírios? Jesus é o teu Senhor? Então você entende que está entregando uma carta em branco nas suas mãos, né? É Ele quem escreve, é Ele quem decide. Jesus. E esse homem ele expressa a sua fé, confessando o poder de Deus. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Diga: o meu Deus pode. O meu Deus pode. Mas é uma lepra. Já tomou todo o meu corpo. Está avançada demais, não tem cura. Mas tu podes, Senhor. Tu podes, Senhor. Mas o meu casamento está destruído, está em cacos. O meu filho está completamente viciado nas drogas. Essa doença é tão grave, Senhor. Os médicos já não sabem o que fazer. Mas tu podes. Tu podes, Senhor. Nós precisamos crer no poder de Deus. Mas muitas das vezes as nossas impossibilidades humanas acabam ofuscando as possibilidades de Deus, nos fazendo perecer na fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer no poder de Deus, porque Ele pode tudo. Nada para Deus é impossível. Uma jovenzinha, certa vez,
de Nazaré, foi visitado por um anjo, o anjo Gabriel. Quem sabe o nome da jovenzinha? Maria. E esse anjo aí chega até Maria, dizendo palavras que realmente excedem as possibilidades humanas. Ele chega dizendo: olha, você vai ficar grávida e sem ter contato algum com nenhum homem. Mas isso é impossível. E esse anjo responde dizendo: não haverá impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Não há impossíveis para meu Deus. Não há impossíveis para teu Deus. Creia no poder de Deus, porque Ele pode. Ele pode. Aleluia. E esse homem, depois de se aproximar de Jesus, o reverenciando, rendido aos seus pés, depois dele reconhecer o senhorio de Deus sobre a sua vida, dele saber quem é Jesus em sua vida, e de confessar o poder de Deus, expressando a sua fé no que Deus pode fazer na sua vida, mais uma vez, Jesus não resiste. E Jesus, ele é tão maravilhoso, Jesus, ele é tão perfeito, que antes de entregar a palavra de cura sobre esse homem, Jesus o toca. Jesus o toca. Você sabe quanto tempo esse homem não era tocado por ninguém? Há quanto tempo ninguém se aproximava desse homem dessa maneira? Jesus o toca. Porque Jesus, ele, além de fazer um milagre físico naquele homem, Jesus estava fazendo um milagre na sua alma. Feridas do passado, feridas que aquela enfermidade causou, que pessoas que o abandonaram causou, Jesus estava cicatrizando. Aquele homem estava se sentindo novamente aceito. Aquele homem estava se sentindo novamente gente. Limpo. Jesus começou limpando aquele homem de dentro para fora. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer este milagre em nós. Porque Jesus não estava fazendo só um milagre, não estava só curando o seu corpo. Jesus estava devolvendo a vida para aquele homem. Aquele homem estava vivo novamente. Só Jesus tem este poder. Só Jesus pode fazer um milagre em nossa alma. Só Ele pode fazer este milagre. E é o melhor milagre que Ele pode fazer em nossa vida. Nos devolver a vida, curar a nossa alma. Só Jesus pode. E então, depois de ter feito um milagre na alma daquele homem, Jesus entrega a palavra de cura sobre ele, dizendo: eu quero te curar, eu quero limpar você, seja limpo. E imediatamente, a palavra de Deus vai falar que imediatamente aquela lepra sumiu, desapareceu, somente com o poder de uma palavra de Jesus. Aquilo que era impossível para aquele homem sumiu. Este é o poder do Filho de Deus sobre aquela vida. Este é o poder da vontade de Deus sobre a sua vida. É muito bom ouvir um quero, Jesus. Mas nós precisamos saber como nos apresentar, de como nos portar diante do Senhor. Porque, mais uma vez eu repito, Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Precisamos saber entrar pela porta certa. E esse homem finaliza este milagre dando uma missão muito árdua para esse homem. É difícil. Ele fala: olha, conta para ninguém não, tá? Fala igual a senhora. Conta para ninguém não, tá? Como não contar, Jesus? Você transformou minha vida, você me devolveu a vida. Mas na verdade, Jesus estava falando: olha, apresente-se ao sacerdote, para que ele comprove a sua cura. E depois você pode falar para as pessoas do que eu fiz na sua vida, do meu poder. E é o que esse homem faz: ele se apresenta, o sacerdote comprova a sua cura. E depois ele está espalhando para todo mundo. E mais pessoas chegam até Jesus, mais e mais pessoas se aproximam de Jesus. Por isso eu abro uma aspa aqui para falar da importância de falar de Jesus para todo mundo, de falar de como Jesus transformou a nossa vida, do poder de Deus para todo mundo, para que mais
e mais pessoas se aproximem de Jesus e aprendam como entrar pela porta certa. Você entendeu a mensagem? Recebe a mensagem? Vamos colocar.